Oiê, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo. Nesse vídeo eu decoro o meu planner e falo sobre algum assunto com vocês. Então, de quinta-feira, lembrando somente, tá? De quinta-feira às 18 e domingo às 15 horas nós temos vídeos no canal. E esses são os programados. E temos alguns extras quando chega algum clube de assinatura, eu tenho 2 clubes de assinatura, o da Girassólio e da Dana Paula. Então, assim que chega, eu já gravo, já coloco no canal pra vocês, são vídeos extras. Então, pensando nisso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. O tema de hoje é: liberdade tem limite? Esse tema também foi sugerido pela Berenice lá na postagem da comunidade do canal. Se tem algum tema que você gostaria de ver por aqui, deixa um comentário lá na postagem que aí eu faço o vídeo com o tema solicitado. Eu vi que tem lá um pedido para um vídeo falando sobre mim e um vídeo com o tour dos adesivos. Então eu vou preparar aí esses conteúdos mais adiante, tá bom? Sem mais delongas, que eu já falei pra caramba, né? Vamos lá então? Então vamos lá, minha velhinha hoje já tá acesa. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o meu querido vizinho que colocou uma música alta para tocar e eu não sei nem identificar qual é o tipo de música que está tocando. Mas acho que isso tem um pouco a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Esse tema também foi sugerido pela Berenice. Se você é inscrito aqui do canal, não fique com ciúmes da Berenice, porque tem vários vídeos com temas sugeridos por ela, mas é porque ela fez várias sugestões e outros inscritos não fizeram, ou fizeram uma e o vídeo já foi atendido ou será atendido em breve. Então, se você quer também o seu tema passando por aqui, já coloca ele lá na postagem da comunidade do canal, tá bom? E eu preciso dizer que eu descobri que eu tenho uma dificuldade em misturar estilos e autores de adesivos. Esses adesivos aqui, eles são do Apoia-se da Cruella. Deixa eu mostrar aqui a marca dela pra vocês. Eu vou deixar o Instagram dela no box de informações. Ela é ilustradora, tem um Apoia-se maravilhoso. E eu decidi usar esse daqui que eu recebi, ele já tem um tempão. E eu resolvi usar ele. E aí, ainda bem que vem bastante coisa, porque eu tô com uma dificuldade de misturar estilos e temas, então eu vou usar os estilos e esse tema aqui. Então, vamos lá. Tema do vídeo de hoje: liberdade tem limite. Essa foi uma pergunta, acho que eu não falei com a entonação correta. A Berenice deixou lá na sugestão de vídeos do canal, liberdade tem limite? Uma pergunta, né? Ela fez uma pergunta. Então, eu fui atrás do significado de liberdade. Vou mostrar pra vocês aqui meu caderninho de programação de vídeos. Eu também faço algumas colagens nele. Ó, só o gostinho. Então, eu fui atrás do significado no dicionário, né? Porque liberdade, aí eu vi que lá no dicionário que liberdade tem diversos significados possíveis. Mas eu imagino que nessa situação que a Berenice colocou lá na sugestão, ela devia estar falando mais sobre o o significado filosófico de liberdade, né? E aí, esse significado filosófico lá no dicionário, ele fala sobre a capacidade individual de optar com total autonomia, mas dentro dos condicionamentos naturais, por meio da qual o ser humano realiza a sua plena autodeterminação, organizando o mundo que o cerca e satisfazendo suas necessidades materiais. Então, basicamente é você escolher como é que você vai exercer suas potencialidades. Gente, esse papo é bastante filosófico, viu? Eu já vou adiantar para vocês. E aí, pensando nesse significado lá do dicionário, que ele começa justamente com a capacidade individual de optar, aí a gente volta direto e cai lá em uma frase que eu costumo falar aqui
no canal, já falei em mais de um vídeo, que é sobre escolhas, né? Lide com suas escolhas, faça as suas escolhas e lide com elas, né? Então, nessa pergunta específica que a Berenice fez, se liberdade tem limites, isso quase que obrigatoriamente chama a gente para uma reflexão. Gente, que dia vai ser aqui? Peraí. 20. Chama a gente para uma reflexão quase que automaticamente. Primeiro que a gente precisa de uma definição de liberdade, né, para poder dizer. E segundo que, aí, se você for por essa definição aí do dicionário que eu li agora há pouco, você cai diretamente na questão da capacidade de optar, com total autonomia. Então, daí você já percebe que várias pessoas são privadas da sua liberdade. E eu não estou falando das que estão na cadeia. Se você considera que o significado de liberdade é a capacidade individual de optar com total autonomia, e você se lembra que tem ainda hoje em dia pessoas que não podem optar, que acabam fazendo determinadas escolhas como uma falta de opção e não como uma opção, então aí você já percebe que nem todo mundo pode exercer a sua liberdade. Fora isso, eu penso que das pessoas que têm a possibilidade de escolha, a gente precisa pensar também em como fazer essas escolhas sem atropelar a vida do outro. E aí, para mim, vem a questão dos valores. Aí, para mim, já entra essa questão que, se a gente não tiver ali noção, bom senso, né? Eu poderia chamar assim, eu acho. A gente acaba fazendo escolhas que afetam diretamente a vida das outras pessoas e sem pensar nelas. E aí, isso acaba, além de afetar, pode causar problemas, causar transtornos para essas outras pessoas. Então, considerando que liberdade é poder escolher e que você está numa situação em que você tem a possibilidade de escolha, você não é uma das pessoas que está tendo esse direito cerceado, então, de novo, vou falar aqui, eu não sei se eu já falei nesse vídeo. Eu costumo dizer que aqui eu emito as minhas opiniões. Então, aqui vai uma opinião. Se você é uma dessas pessoas que tem a capacidade de fazer escolhas que não está tendo o seu direito cerceado, então você tem que pesar, colocar na balança aí, se para fazer essas escolhas você está seguindo os seus valores. E aí, valores, para mim, na minha opinião, eu penso que para exercer essa liberdade, você precisa de um limite. Então, a pergunta da Berenice, liberdade tem limite? Para mim, tá? Isso, na minha opinião, não estudei filosofia, não sei se tem algum filósofo que fala especificamente sobre isso, mas dentro da minha cabeça, a liberdade tem limite, sim, na medida em que, se você, para exercer sua liberdade, você precisa cercear a liberdade do outro, então tá aí o limite. Não dá para exercer a própria liberdade cerceando a liberdade da outra pessoa. E aí é questão de valores mesmo, né, gente? Eu vou cair de novo nessa fala, porque eu entendo que. Ai, eu tenho entre os meus valores a sinceridade, a verdade e a liberdade, né? E aí, no meu caderninho aqui de programação de vídeos, eu escrevi que para exercer a liberdade, a gente precisa se ater aos nossos valores pessoais
e, sobretudo, respeitar os demais, a coletividade. Ó a buzina da vizinhança aí, a buzina da moto, pessoal. Desculpa aí, tá? Então, assim, respeitando os demais e a coletividade. É basicamente aquele velho pensamento de não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. De certa forma, esse pensamento, ele é até um pouco egoísta, assim, né? Mais ou menos. Porque ele te leva diretamente a pensar em você de novo, né? Você não vai fazer com o outro aquilo que não queria que fizessem com você. Mas, se você minimamente pensar dessa forma, já vai evitar muitos transtornos, porque eu tenho certeza que você não quer que ninguém pise em você, que ninguém te humilhe, que ninguém cerceie a sua liberdade. Então, se você não quer isso pra você, você não vai cercear a liberdade do outro, você não vai pisar no outro, você não vai humilhar o outro, né? Então, aí vem a pergunta: liberdade tem limite? Ela pode ser limitada pelas convenções sociais, ela pode ser limitada pelo preconceito, ela pode ser limitada pelas pré-determinações, ela pode ser tolhida, né? Como eu disse agora há pouco, ela pode ser cerceada. Então, se você tá, tá em condições de exercer sua liberdade, se você tá em. Se você tem a possibilidade de optar individualmente com autonomia pelo que você quer e o que você não quer, se você tem essa possibilidade, então respeite o outro, pense na coletividade, em que grau, em que medida a sua escolha vai afetar direta ou indiretamente a vida dos outros. Pense um pouquinho fora do seu umbigo, né? Respeite um pouquinho o que as outras pessoas podem estar pensando, mesmo que a sua opinião seja diferente. Respeito é uma coisa que cabe em qualquer lugar, né? E então o limite é basicamente esse. O limite para a liberdade é a gente que coloca quando a gente escolhe. Ó a frase bizarra que eu vou falar agora. Quando você escolhe fazer escolhas de forma consciente e pensando não somente em você, mas nas pessoas que serão afetadas por essa escolha que você vai fazer e na coletividade. Então, em resumo, para mim, na minha opinião, a liberdade ela tem limite, sim, na medida em que você se preocupa em não em respeitar os outros, você coloca limite na sua liberdade na medida em que você respeita a liberdade do outro e não cerceia a liberdade do outro para exercer as suas escolhas. Acho que é isso. Então, Berenice, respondendo na minha opinião, novamente vou dizer, respondendo a sua pergunta se liberdade tem limite, para mim ela tem sim. O limite da minha liberdade chega quando eu faço escolhas baseada no pensamento de não cercear e não prejudicar o meu colega, o meu amigo, o meu vizinho, o outro ser humano, enfim. Mesmo que eu não tenha uma relação direta com a pessoa, respeitando as escolhas dos outros, respeitando a forma de pensar dos outros, respeitando a liberdade dos outros, é quando eu limito a minha liberdade. Então, liberdade e liberalidade são coisas diferentes e a gente precisa lembrar disso quando vai fazer as nossas escolhas, para poder exercer a nossa liberdade sem desrespeitar de ninguém. Certo? Então, aqui tá a decoração de hoje. Lembrando que esses adesivos são do Apoia-se da Cruella. Eles são de uma qualidade excelente. Deixa eu aproximar aqui a cartela para vocês verem a espessura desse papel. Olha só. Ele é bem grossinho mesmo. E ficou lindo. Eu gostei dessa decoração. E você? E aí, pessoal, o que você achou da decoração com os adesivos da Cruella? Eu adoro as artes da Cruella. Esse daí foi lançado, se não me engano, em novembro de 2021. Foi numa Apoia-se que eu comprei no ano seguinte. Gostei bastante, a qualidade é muito boa. O Apoia-se da Cruella é fantástico. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para vocês.
E do papo? O que você achou? Eu achei que hoje eu divaguei um pouco, né? Mas deixa aqui pra mim nos comentários o que você acha, se a liberdade tem limite ou não, o que é liberdade pra você, tá bom? Também não se esquece de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Um beijo e até o próximo vídeo.